Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Então estamos aqui novamente. A vida do imigrante não é fácil, a gente tenta gravar vídeo sempre, mas é assim, estou entre o tempo de ir para o ginásio, né? Treinar, e daqui após o treino vou ao trabalho. Então é muita correria. Então pegar esses minutinhos que eu estou adiantada para gravar um vídeo aqui. E o meu vídeo, na realidade, vai direcionado, né, para aqueles que, que querem migrar, que estão chegando agora ou que estão pensando em vir, seja para cá, para Portugal, qualquer lugar do mundo, né? Os conselhos que eu vou dar é dentro da minha, assim, dentro da minha visão, né? Cada um, né, julgue da forma que achar melhor, né? Não estou dizendo que tudo toda regra tem uma exceção nesse sentido, né? Mas eu penso assim, quando a gente pensa em migrar ou vem migrar, o primeiro ponto é você ter uma mente aberta, certo? Aberta pelo fato de que, principalmente quando você nunca saiu do seu país, ou sempre esteve ali naquele mesmo lugar por toda uma vida, principalmente para essas pessoas, e é a primeira vez que tem um contato com uma cultura diferente. Então é bom ter uma mente aberta, porque você vai perceber algumas diferenças. Apesar que a cultura brasileira, logicamente, foi influenciada pelos portugueses, que foram nossos colonizadores, mas o brasileiro criou a sua própria identidade, uma identidade distinta da de Portugal. Então, portanto, nós temos uma cultura bem distinta. E eles têm a deles, nós temos a nossa, e isso é em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que ter a mente aberta. Tem muitas coisas assim que você pode pensar em discordar, né? Mas a primícia de tudo é o respeito, certo? De ambos os lados, né? Nós vivemos em tempos assim em que as pessoas estão muito sensíveis, né? Então não suportam mais as diferenças. Então eu acho que o primeiro conselho é isso, é ter a mente aberta, é o respeito ao diferente, né? O segundo ponto é você estar bem organizado financeiramente, né? Porque se você realmente vai começar do zero, como eu, no meu caso, né, eu larguei o Brasil, a vida do Brasil, né, trabalho, tudo, né, e vim para cá do zero, então você tem que ter uma reserva, porque imprevistos acontecem, né, imprevistos acontecem. Eu cheguei em 2019 e poucos meses depois veio a pandemia, né? Mas eu já trabalhava, meu marido também já trabalhávamos, nós já tínhamos um lugar para morar. E então, assim, para nós foi difícil, como para muita gente foi difícil. Mas eu acho que para aqueles que não estavam tão assim organizados, foi muito mais difícil. Por isso que na altura da pandemia, muitos voltaram, né? Muitos voltaram mesmo. A outra questão também é a minha visão, repito. Eu percebo pessoas que vêm para emigrar que elas estão assim, principalmente aquelas pessoas que já têm uma estrutura, que já têm uma vida organizada no país de origem, seja ele qual for, Brasil, qualquer lugar. Essas pessoas elas têm mais dificuldades, eu penso, certo? Para emigrar. Veja bem o que eu quero dizer. Porque se você já tem uma vida, né, casa própria, tem o seu trabalho, se você já tem uma vida mais estruturada, a primeira dificuldade quando você emigra, você já pensa logo em voltar, em desistir de tudo, né? Afinal, você diz assim, o que eu vou vir buscar aqui? Se eu tenho uma vida, né, lá organizada e vim fazer o que aqui? Então, não é que eu estou dizendo que aqueles que têm a vida organizada não devam imigrar, mas eu acho que tem que pensar bem mesmo. Porque, meu amigo, a vida de imigrante não é mar de rosas, certo? E você não é alecrim dourado para não passar dificuldade. Todo mundo passa, seja qual for. Financeira, adaptação, saudade, né? E nós vivemos, né, em tempos difíceis, né? Mas vivemos em tempos pós, entre aspas, né, pandemia, porque o Covid não acabou, tá por aí, né? E os casos, infelizmente, têm aumentado. Mas, principalmente, aqui na Europa, a questão da guerra, que ninguém sabe o que é que vai dar, né?
quanto tempo isso vai durar e os efeitos da guerra. Então aí, né? O custo de vida aumentando, aluguéis de casas cada vez mais altos. Então, se você tem uma vida estruturada lá no Brasil, casa, trabalho, e jogar tudo isso fora para vir achando que não vai ter dificuldade aqui, olha, infelizmente eu te informo que não vai ser bem assim, né? Então, venha bem consciente, bem preparado, né? E eu vou lhe falar, mesmo que você venha preparado, ainda assim você vai ser pego de surpresa. E até porque também vai tudo depender da zona que você vai se instalar, né? Porque tem pessoas que cada vez mais as pessoas estão percebendo que os interiores, por conta dos aluguéis, das rendas, tem sido uma opção. Mas nesses lugares tem dificuldade de transporte, outros também têm dificuldade para ter mais ofertas de trabalho. Então tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser analisado. Onde eu vou morar, como é que é o transporte público, né? O custo do combustível está caro. Então, quando eu cheguei aqui, para nós ter um carro próprio foi a melhor opção, porque eu me instalei em uma região que o transporte público é escasso. Mas hoje já está meio complicado, né? Abastecer, né, o meu carro para trabalhar todo dia, do meu marido, não está sendo fácil, né? Mas ainda tem compensado, pelo fato que o meu aluguel, minha renda, ainda cabe no meu bolso, né? Comparado a muitas zonas, é barato, entendeu? Então, esse é o conselho que eu dou. Então, as pessoas, eu percebi, né, já percebi isso, que as pessoas que têm uma vida já estruturada, têm casa própria no Brasil, elas, na primeira dificuldade, elas já desanimam e querem voltar. Não estou dizendo que é todos, mas na grande maioria é isso. Porque, afinal de contas, se você já tem tudo lá, e aí vai começar do zero aqui, tem que ter muita força de vontade. Tem que ter muita força de vontade, porque na primeira dificuldade já vem logo o desânimo, você já pensa logo se está valendo a pena, está longe da família, né? E tudo isso, se vale a pena, né? E eu, sinceramente, acho que não vale a pena. Você se angustiar, né? Você ficar ali angustiado, preocupado, se você tem condições, né, de viver no seu país, né? Não que eu não tivesse condições de viver no meu país, né? Sempre foi um sonho meu, um plano meu, né? Conhecer outros países, né? Infelizmente, por causa da pandemia e a crise, né? A gente ainda não saiu de Portugal, mas realmente eu planejo e sonho, imagino ter que viajar em outros lugares por aqui, né? Como diz a história, eu gosto da cultura, eu gosto de conhecer o novo, né? O diferente, né? Então eu tenho a mente bem aberta para isso, né? Então, se você tem a mente bem aberta para isso, imigrar só amadurece, abre para nós assim a mente para as coisas, para o diferente, para a cultura das outras pessoas, e eu acho que a gente aprende a respeitar também mais as pessoas, né? Então, essa aí é a minha leva, né? Primeira leva de conselhos, né? Para aqueles que estão planejando vir, né? E agora com as facilidades do governo, né? Que agora você não precisa ter mais, chegar aqui com visto de turista, aventurar, né? Ficar aí, passar um tempo aí até irregular, né? Que não é aconselhável. Eu passei esse período, cheguei como turista, não aconselho para ninguém, né? Mas não existia a possibilidade de você já tirar um visto do Brasil, né? No tempo que eu cheguei, agora já existe, né? Você do Brasil mesmo já conseguir tirar esse visto e já chegar aqui e procurar emprego sem problema nenhum, né? E eu não aconselho pelo fato de que não é o correto, né? Apesar de que ainda no meu período de turista eu corri atrás de fazer manifestação de interesse, mesmo irregular eu corri atrás de estar me regularizando, né? E para alguns demora-se um pouco, outros, para mim demorou razoavelmente, né? Porque também houve uma pandemia aí, mas em 2 anos e meio, eu e meu esposo e minha família nos regularizamos dentro do país, né? Mas desde que chegamos aqui sempre contribuímos, sempre estivemos trabalhando de maneira eu mesmo eu comecei como recibo verde, mas
regular, pagava meus impostos, como até hoje pago, né? Hoje eu tenho um contrato de trabalho. Mas esse é o meu conselho, né? E logo mais voltarei com mais conselhos dentro daquilo que eu vejo, da minha visão, né? Daquilo que eu percebo, né? Você pode não concordar com algumas coisas, mas quando a gente está aqui, a gente percebe isso aí, né? De conviver, de vivenciar, tá? Beijo e até a próxima.